Conformativas. Exprimem a ideia de conformidade com o pensamento expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por conforme, como, segundo e outras mais. Exemplo, o livro foi publicado conforme nós pedimos. Então, a conformativa está dizendo tudo para você, o nome já está dizendo tudo para você. É uma oração subordinada que estabelece uma conformidade, ou seja, a coisa vai acontecer como esperava-se que acontecesse, tá bom? A gente esperou que acontecesse de tal maneira, aconteceu de tal maneira. A segunda oração, a oração subordinada, melhor dizendo, ela vai apresentar uma conformidade com a primeira, uma concordância com a principal, tá? Uma concordância com a principal. Um equilíbrio ali, um esperado, diferente da concessiva, é exatamente o que esperava acontecer. O livro foi publicado conforme nós pedimos, ou seja, pedimos que fosse de tal maneira e foi de tal maneira, tá bom? Então a subordinada, ela vai trabalhar como conformidade, apresentar uma ideia de conformidade em relação à principal. O fato se deu em acordo com o esperado. Os policiais reagiram como tínhamos previsto. Olha aqui, ó. Tínhamos previsto que os policiais agiriam de uma certa maneira, seja ela qual for, né? Truculentos, solidários, sei lá, né? Então tínhamos previsto que os policiais reagiriam de uma certa maneira, e eles reagiram dessa maneira mesmo. A gente usa previsível. A palavra seria isso, a coisa previsível. A oração subordinada conformativa, ela apresenta a concordância, a conformidade, o previsível. Tá? Os policiais reagiram como tínhamos previsto. Então, aqui eu tenho uma conformidade com relação ao que eu pensava. Pensei que eles iam reagir de uma maneira e eles reagiram dessa maneira mesmo. Como diziam os mais velhos, beleza não se põe na mesa. Os mais velhos diziam assim. Os mais velhos diziam isso, né? Lá no passado. Beleza não se põe na mesa. E eu repito, eu confirmo. Entendeu? Então, eu estou seguindo essa cartilha. Como os mais velhos diziam isso, eu vou dizer isso também hoje. Entendeu a ideia? Tá? Há uma conformidade. Vou te dar uma dica boa. Você pode trocar a conjunção por conforme. Conforme é a conjunção própria para conformativas. Assim, ela só é usada nas conformativas. Tá? Conforme diziam os mais velhos, beleza, não põe mesa. Não se põe na mesa. Segundo dizem os cientistas, a sociedade das formigas tem uma perfeita organização. Ó, essa é a subordinada. Começando aqui com o segundo. Oração subordinada adverbial conformativa. Vou só conf aqui. Tá? E aqui eu tenho a oração principal. A sociedade das formigas tem uma perfeita organização, segundo dizem os cientistas. Você está vendo? Ó, ela está em concordância, essa afirmação está em concordância com o que dizem os cientistas. Então, para fechar, uma conformativa, ela vai expressar a ideia de conformidade, de previsão, de concordância com a principal. Elas se combinam, ok? E a conjunção que pode tirar sua dúvida se ela é uma conformativa ou não é a conjunção conforme, tá bom? Você pode substituir qualquer conjunção por conforme. Se mantiver a mesma ideia, é porque ela é uma conformativa. Consecutivas. Exprimem a ideia de consequência do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por precedido de tal, porque precedido de tal
tão, tanto, tamanho. Então, nesse caso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que na principal vai ter a expressão tal, ou tanto, ou tamanho, ou tão, tá? São as conjunções que vão aparecer no lado da principal. E no lado da subordinada vai aparecer a palavra que. Tá? Isso que a gente está dizendo para você. Olha o exemplo. Disse com tal firmeza. Olha o tal aqui. Ó. Cadê? Quem não está aqui é o meu ponteiro. Achei. Olha o tal aqui. Disse com tal firmeza. Corto aqui, ó. Que todos acreditaram. Esse, né? Lembrando que eu corto sempre nas ideias dos fatos expressos. O dizer com tal firmeza e todos acreditarem. São dois fatos expressos. Separei aí os dois fatos. Cortei aqui antes do que, tranquilo. Disse com tal firmeza que todos acreditaram. Então aqui eu tenho oração principal e do outro lado eu tenho a oração subordinada adverbial. Essa aqui, no caso, é uma adverbial consecutiva. Ela está apresentando uma ideia de consequência. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que onde tem causa tem consequência, onde tem consequência tem causa? A questão aí é quem está na subordinada. É a causa ou a consequência? Se a causa está na subordinada, é porque a oração subordinada é causal, mas a consequência está na principal. Se a consequência está na subordinada, ela é uma consecutiva. E a causa vai estar na principal. Repare bem. Disse com tal firmeza que todos acreditaram. A causa para eles acreditarem está aqui, ó. Dizer com firmeza. Dizer com firmeza. Aqui eu tenho a consequência. Ó, o que isso vai ter como consequência? Todos acreditarem. Causa-consequência. Só que a consequência está na subordinada. E como eu estou analisando a subordinada, eu chamo a subordinada de oração subordinada adverbial consecutiva, de consequência. Estávamos tão cansados na viagem, cortei aqui, ó, que víamos imagens duplas. Então, olha só, ver imagens duplas é consequência do cansaço, de estar cansado. Oração subordinada adverbial consecutiva. Chorou tanto na partida, oração principal. Oração principal. Chorou tanto na partida, cortei aqui antes do que a família se surpreendeu. Tá bom? A consequência de tanto choro foi a surpresa da família. Nossa, como chora. Entendeu? Uma coisa levou a outra. Causa, consequência. Importante, olha só. Eu posso transformar um período em que a subordinada seja consecutiva, eu posso fazer dessa subordinada a minha principal e da minha principal a minha subordinada causal. Eu quero que você entenda isso, olha só. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Olha só. Disse com tal firmeza que todos acreditaram. Aqui eu tenho a minha causa, né? As pessoas acreditaram por causa disso aqui. Vê se você entende. Aqui eu tenho a minha causa. E na subordinada, eu tenho a minha consequência. Vou botar aqui, ó. A minha... Nossa, a consequência aqui. Minha consequência. Meu Deus do céu. Ah, uma caneta aí na minha mão. Tá vendo aqui, ó? A minha consequência. Beleza? Então, essa consequência aqui, ela é subordinada, a oração é subordinada porque ela é iniciada pela conjunção. Tá aqui a conjunção que essa é a oração subordinada. Se eu tirar esse quezinho daqui, ela passa a ser o fato. Todos acreditaram. E se eu colocar uma conjunçãozinha aqui, ó, botou o porquê. Por quê?
Olha que exercício bem legal que você pode fazer para treinar isso. Ficou assim, ó. Por que disse tal com tal firmeza, todos acreditaram. Ó, essa aqui agora, que era a minha subordinada adverbial consecutiva, cadê aqui? Essa aqui, ó. Aí, deixa eu voltar, deixa eu encontrar o meu ponteiro. Achei. Essa aqui, não sei se está dando para entender, depois de tanto riscado por aqui. Essa aqui, que era a minha oração subordinada consecutiva, que tinha a conjunção que eu risquei aqui, ela era a minha oração subordinada. Quando eu tiro o que, ela deixa de ser uma subordinada. E aí eu preciso jogar essa conjunção para algum lugar. Eu peguei, e tem que escolher outra às vezes, né? Usei o porquê e coloquei antes do disse aqui, ó. Essa era a minha principal. Ela já tinha o valor de causa intrínseco nela. O que foi que eu fiz? Transformei numa subordinada. Agora ela é uma subordinada causal. E a oração subordinada consecutiva virou a minha oração principal. Porque disse com tal firmeza, todos acreditaram. Todos acreditaram porque disse com tal firmeza. Entendeu? Eu transformei uma consecutiva na principal e transformei a principal numa causal, porque a ideia de causa e consequência já estavam ali no período, sabe? A causa estava na principal e a consequência na subordinada. O que eu fiz foi transformar a subordinada numa principal e jogar uma conjunção na principal para transformá-la numa subordinada, que aí eu vou classificar como causal. Acho que está claro isso, né? Beleza? Então vamos adiante. Finais exprimem a ideia de finalidade do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por para que, a fim de que. Rapidinho, peraí. Deixa eu voltar lá. Havia outras conjunções, eu não falei. Outras conjunções que você poderia utilizar. Tanto que, tal que. Não é tal que não, tá? É tal que. De maneira que, de modo que, de forma que, de sorte que, de molde que, de jeito que. Agora sim. Finais. Afinal, expressa a ideia de finalidade do fato expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por para que, a fim de que. Olha só, final é de finalidade, não é de término, mas de finalidade, ou seja, de objetivo, a razão pela qual eu tive aquela atitude, tá bom? Os nobres da Idade Média compravam o perdão dos padres para que depois da morte conseguissem o céu. Olha só, eu tenho uma finalidade. Tem que negócio só mesmo. Eu tenho uma finalidade aqui, ó. A finalidade, o objetivo deles comprarem o perdão dos padres. Tá? Compravam para que depois da morte conseguissem o céu. Então eu vou ter uma finalidade para a ação da principal. Percebe? Outro exemplo. Fiz minha autocrítica a fim de que me sentisse melhor. Eu não fiz minha autocrítica por fazer, à toa, de bobeira. Não. Fiz com esta finalidade aqui, ó. Tá? Com esse objetivo, com esta finalidade. Fiz para me sentir melhor. Então, toda a oração subordinada adverbial final, ela vai apresentar uma finalidade para a ação da principal. Fique esperto. Eu tenho como conjunções de finalidade a fim de que, para que, por que e que. Proporcionais expressam a ideia de proporção, ou seja, um fato simultâneo ao expresso na oração principal. Iniciam-se principalmente por a proporção que, à medida que. A proporção que limpávamos os livros, o cheiro do bolor sumia. Vou cortar aqui, ó, separando os fatos verbais, os fatos expressos. A proporção que limpávamos os livros, então limpávamos os livros, o cheiro sumia. São dois fatos expressos, eu separei um do outro. Tá bom? Eu estou focando nisso, falando isso diversas vezes aqui nesse vídeo, para que você entenda, tá? Como é que a gente separa uma oração da outra. São fatos distintos. Né? Eles estão ligados, mas são fatos distintos. Então você separa os fatos. A proporção que limpávamos os livros, o cheiro do bolor sumia.
Essa aqui, o cheiro do bolor sumia, que não começa com conjunção ou locução conjuntiva, é a minha principal, é a afirmação principal. Limpávamos os livros, a proporção que limpávamos os livros. Eu não sei se você percebe, mas essa oração, em relação à outra, ela está tendo uma relação de proporcionalidade. Essa relação de proporcionalidade se dá da seguinte forma: limpo os livros, quanto mais livros eu limpo, menor o cheiro de bolor, entendeu? Então há uma relação de inversamente proporcional a isso. Você deve ter aprendido isso em matemática, né? Razão, né? Razão e proporção. Razões inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Tá? Limpamos mais livros, menos cheiro de bolor. Imagina, tá bom. Né? Os livros estão todos cheios de bolor. Quanto mais livro eu limpo, menos eu diminui o número de bolor. E aí, claro, menor é o cheiro dele. Quanto menos livros eu limpo, mais maior é o cheiro de bolor no ambiente. Entendeu? Há uma relação de proporcionalidade. Olha outra aqui. À medida que chovia, a população catarinense ia deixando suas casas. Eu vou cortar aqui, ó. À medida que chovia é a oração subordinada, tá? Que é a locução conjuntiva. À medida que a população catarinense ia deixando suas casas. Aqui temos uma relação diretamente proporcional. Chovia mais gente ia embora. Chovia menos, né? Quando chovia menos gente iria embora. Se chovesse menos gente iria embora. Chovendo mais gente vai embora. Então, há uma relação diretamente proporcional. Mas uma coisa está ligada à outra numa relação proporcional. Quanto mais uma coisa, mais a outra. Ou, no caso da primeira, quanto mais uma coisa, menos a outra. Entenderam? Tem uma relação de proporcionalidade aí. Fica esperto quanto a essa relação. Né? Leia a coisa à distância para você perceber essa relação de proporcionalidade. Uma observação. A ideia de proporção pode aparecer expressa com elementos relacionados entre as orações. Quanto mais, tanto mais. Lembra das reticências? Então, quanto menos, tanto mais. Exemplo. Quanto mais lia, mais queria ler. Ó, esse tanto aí entre parênteses é o seguinte. Quanto mais lia, tanto mais queria ler ou mais queria ler. Há uma relação aqui de proporcionalidade, né? Ler mais quer ler mais, ler menos quer ler menos. Esse tanto está entre parênteses porque ele está dizendo o seguinte: tanto pode aparecer para você, tanto pode aparecer o tanto, fica feio, mas é isso aí, né? Fazer o quê? Pode aparecer para você o tanto na frase ou pode não aparecer. E as duas formas são corretas. A frase poderia ser: quanto mais lia, tanto mais queria ler. Bonito, né? Fica até estiloso. Ou apenas: quanto mais lia, mais queria ler. A primeira forma é mais antiga, já a segunda forma é mais adequada ao português contemporâneo. As duas estão corretas, por isso o tanto está entre parênteses. Ele fica subentendido mesmo quando não dito. Olha o exemplo de baixo. Quanto menos estudares, tanto mais dificuldades encontrarás. Tanto mais. Quanto menos estudares, tanto mais dificuldades encontrarás. Coisa bonita de se ver, né? A gente hoje em dia tira o tanto e diz: quanto menos estudares, mais dificuldades encontrarás. Não usamos a segunda pessoa, não. Mas é só para exemplificar. Atualmente a ideia é tirar o tanto. Tá? Mas você vai encontrar muitos textos antigos que o tanto vai aparecer e está corretíssimo. E se você puder usar, fica ainda mais bonito o teu texto. Temporais. As orações subordinadas adverbiais aparecem introduzidas por conjunções conjuntivas não integrantes. Sua classificação é feita segundo o sentido da circunstância verbal que expressam. Então, quando fala de conjunções conjuntivas, também estão incluídas aí as locuções, tá? E não integrantes porque não completam a oração principal. Tá? Uma adjunta adverbial não completa a principal, naquilo que lhe está faltando, naquilo que lhe é essencial ou integrante. A adverbial apresenta um acessório, né? Ela faz parte daqueles termos acessórios da oração. Lembra? As orações
os termos da oração estão divididos em 3 grupos. A gente estudou isso lá no início do período. Termos essenciais, sujeito, predicado, termos integrantes, né, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, e por aí vai. E termos acessórios, no caso aqui, os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais, são termos acessórios, termos que apenas embelezam a nossa língua portuguesa, mas não são necessários. Por isso que ele fala do integrantes aí, não integrantes, conjunções subordinativas não integrantes. As integrantes são só para as substantivas. As temporais exprimem a ideia de tempo em que ocorre o fato expresso da oração principal. Iniciam-se principalmente por quando, logo que, até que, sempre que, enquanto, assim que. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Olha essa frase aí. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Eu tenho os ratos fazem a festa como minha oração principal. Quando os gatos saem, é a minha oração subordinada adverbial temporal, porque vai dar a ideia, vai expressar o tempo em que os ratos fazem a festa. Quando é que eles fazem a festa? Quando os gatos saem, não é? Então é uma subordinada adverbial temporal, porque vai apresentar tempo da ação da principal. Outro exemplo, a antiga moradora reconheceu-me logo que me viu. Logo que me viu. Olha aqui, ó. Logo que é a locução conjuntiva que dá a ideia de tempo. A ação de me reconhecer da principal, ela ocorreu quando? Se eu perguntasse isso, a resposta seria logo que me viu. Eu não tenho uma hora, uma data, mas eu tenho toda uma oração que vai servir de marcador temporal da ação da principal. Eu ficaria lendo até que o sono viesse. Ó, cortei aqui. Ficar lendo vai acontecer até quando? Até que o sono viesse. Ficaria acontecendo até quando? Até que o sono viesse. Isso marca o tempo de ficaria, né? Da ação, de ficar lendo. Sempre que viajamos, os vizinhos guardam nossos jornais. Quando é que eles guardam os nossos jornais? Guardam, ó, vou cortar aqui, ó. Consigo encontrar o meu ponteiro. Achei. Ó, vou cortar aqui. Sempre que viajávamos, os vizinhos guardavam nossos jornais. Ó, essa aqui é a principal. Está dizendo que os vizinhos guardavam nossos jornais. E isso acontecia quando? Quando é que eles guardavam? Tá? Quando é que eles guardavam? Então, isso acontecia sempre que viajávamos. Isso aqui tudo vai marcar o tempo em que se dava essa atitude de guardar os nossos jornais. Tá bom? Tranquilo? Outras conjunções temporais. Quando, logo que, assim que, depois que, enquanto, ao tempo que, apenas, mal, são conjunções temporais. Orações subordinadas adverbiais locativas e modais. Então, veja, no início desse vídeo eu falei para você que a norma gramatical brasileira, a NGB, tá? a nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, ela reconhece 9 orações subordinadas adverbiais, mas que alguns gramáticos defendem a existência de outras duas, as locativas e as modais. E isso, embora não seja pedido pela maioria dos concursos públicos, convém que a gente tenha isso em mente, até porque eu sou obrigado a concordar com esses gramáticos, de que alguns tipos de orações não se encaixam em nenhuma das classificações que nós vimos agora há pouco. Tá? Então, são casos que fogem a outra classificação. Então, é preciso que se tenha um olhar para essa falha da gramática. Entendeu? Quando é que eles vão reconhecer? Não sei. Mas até onde sei, a nomenclatura gramatical brasileira não reconhece. Mas vamos conhecê-las aqui.
Olha aqui, ó. As locativas equivalem a uma adjunta adverbial de lugar. São orações subordinadas adverbiais que expressam, né, expressam uma ideia de lugar, onde o fato expresso da principal se dá. O principal conector é o advérbio onde, combinado ou não com preposição. Exemplo: nem em estradas havia por onde ele atravessava. Olha só, aqui eu tenho duas orações, isso é inegável. O verbo haver, uma oração, e o verbo atravessar, outra oração. Então eu tenho duas orações. Essa oração aqui, ó, por onde ele atravessava. Se você prestar atenção no sentido que ela dá à principal, ela trabalha na principal com uma ideia de lugar, de onde havia, de onde ele havia, onde ele passava, né? Então tem uma ideia de lugar, né, para o verbo haver. Não, nem estradas havia por onde ele atravessava, tá? Pelo lugar onde ele atravessava. Então vai dar ideia, essa oração dá a ideia de lugar da principal. Onde não havia estradas, onde ele atravessava. Entendeu? Alguns autores admitem a existência de orações subordinadas adverbiais locativas, as quais estabeleceriam o local no qual dá-se a ação da oração principal. Contém conjunções subordinativas adverbiais de lugar, onde, para lugares estáticos, e aonde, para transmitir ideia de movimento. Exemplo 1. Moro onde não mora ninguém. Eu moro, né? O sujeito aí estaria oculto. Eu moro onde não mora ninguém. A ação de morar se dá em que lugar? Repare que toda essa oração, ela expressa a ideia do lugar onde eu moro. Outro exemplo, eu estou onde você me deixou. Né? Acontece muito, né? Onde é que você está? Eu estou onde você me deixou. Né? Então, onde você me deixou é uma oração, né? Tem verbo e oração, que vai apresentar em relação à principal o lugar onde eu estou. Olha a setinha aí. O lugar onde eu estou. Toda essa oração vai trabalhar com uma ideia de lugar. Não é causa, não é consequência, não é tempo, não é condição, não é concessão, enfim, não é comparação, não é finalidade. Não tem como encaixar isso nos 9 tipos que nós estudamos agora há pouco. Acho que é nítido que ela trabalha com a ideia de lugar. Não pode haver, terceiro exemplo, não pode haver reflexão onde tudo é distração. Em que lugar não pode haver reflexão? Onde tudo é distração. Então isso aqui vai funcionar como a oração subordinada adverbial locativa. Vou botar aqui para você. Oração subordinada adverbial locativa. Tá bom? Último exemplo. Permanecemos onde achamos mais adequado. Onde permanecemos? Onde achamos mais adequado. Essa oração, ela apresenta o local onde permanecemos. Tá? Ela dá a ideia de local onde permanecemos. Bom, o segundo caso são as modais, que segundo alguns autores equivale a um adjunto adverbial de modo. O principal conector desse caso seria o sem que, a locução conjuntiva, sem que. Exemplo, João saiu da sala sem que ninguém percebesse. Vou cortar aqui antes do sem que. João saiu da sala sem que ninguém percebesse. Essa oração, sem que ninguém percebesse, estabelece o modo como João saiu. De que modo ele saiu? Sem que ninguém percebesse. Então eu tenho uma oração subordinada adverbial, vou escrever aqui para você. Eu tenho uma oração subordinada adverbial com a ideia de modo,
A ideia de modo da ação da principal. De que modo se deu a ação da principal. Tá? Alguns autores admitem a existência de orações subordinadas adverbiais modais, as quais estabeleceriam o modo como se realiza a ação da oração principal. Contém a conjunção subordinativa adverbial de modo, sem que. Também pode ser reduzida com o verbo no gerúndio ou no infinitivo. Então, essa coisa de reduzida a gente vai estudar mais à frente. São orações subordinadas que trabalham sem conjunção, tá? Não há conjunção introduzindo a subordinada, mas os verbos se encontram nas formas nominais, que são gerúndio, particípio ou infinitivo. São as três formas nominais do verbo, tá bom? Mas essa parte da matéria estudaremos mais adiante. Celso Luft aponta as modais desenvolvidas com as conjunções como, bem como, qual, assim como. Rocha Lima afirma que, por não existir conjunção modal, a circunstância de modo só se comporta na forma de oração reduzida. Então, veja, são dois autores aqui que vão defender essa ideia da existência de uma oração subordinada adverbial modal. Um é o Celso Pedro Luft, o outro é Rocha Lima. São dois monstros da língua portuguesa, tá? Rocha Lima é mais antigo do que o Celso. Celso, se não me engano, ainda está vivo, o Rocha Lima não mais. E assim, por Rocha Lima, não existe conjunção modal. Tá? Na época dele, não se pensava nisso, não havia isso. E aí ele diz que só há possibilidade de uma oração subordinada adverbial modal como oração reduzida, que é aquela que não usa conjunção, mas usa verbo no infinitivo, no gerúndio, enfim. O Celso Pedro Luft já tem um posicionamento diferente. Ele acredita nas desenvolvidas. As desenvolvidas são essas que usam conjunções, essas que a gente está trabalhando agora. Tá? Então, ele acredita nas desenvolvidas. E ele acredita também que existam conjunções. Na verdade, ele já pensa em reclassificar, em uma classificação de conjunções modais, tá? Que não está na gramática, mas ele já se reconhece dessa forma. É isso. Esse é o ponto. Eles reconhecem como modais. Tá bom? Vamos aos exemplos. Olha aqui, ó. Exemplo 1. O funcionário saiu sem que ninguém o visse. Essa aqui é a subordinada. Oração subordinada adverbial modal. Então, essa oração é a oração subordinada adverbial modal. E se você prestar atenção, eu tenho esse sem que aqui como locução conjuntiva, que dá início a essa oração, expressando o modo como ele saiu, como o funcionário saiu, tá? O modo da ação da principal. Exemplo 2 está mais para o Rocha Lima, que não vai usar conjunção, vai usar uma reduzida, uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, que é assim que ela é classificada. Sempre me divertia pregando peças nos primos. Pregando peças nos primos. Esse era o modo como eu me divertia. Tá? Era o modo como eu me divertia. Exemplo 3. Caminhou, cortei aqui, de que modo eu caminhei? Sem fazer nenhum ruído. Ó, fazer aqui está no verbo, o verbo que está no infinitivo. Né? Então eu tenho aqui a conjunção sem, a preposição sem, desculpa, mas eu não tenho a conjunção. Logo, essa é uma reduzida de infinitivo, tá? Não usa conjunção, usa só a preposição. Então vejam, nesse caso das modais, os dois estão corretos. O Celso conseguiu ver alguma coisa à frente do Rocha. A Rocha, na época dele, não via essa possibilidade de locuções conjuntivas. Celso Pedro Luft já coloca essas conjunções como modais, essas conjunções como modais, e aí ele prova que existem orações desenvolvidas, né? Ou seja,
com conjunção e tudo mais, tá bom? Isso é só para você entender.